Olá, queridos, aceite a graça e a paz do Senhor Jesus. Um ótimo dia, uma ótima tarde. Que Deus venha abençoar a tua casa, a tua vida e tua família. Com bondade e misericórdia, eu sou o pastor Roberto. Eu vos saúdo na paz do Senhor Jesus. Na paz do Senhor, eu vos saúdo na paz. Que Deus venha abençoar a tua casa, tua vida e tua família. Tenho a Bíblia nas minhas mãos e eu tenho uma palavra de Deus para o teu elevo espiritual. Que esta palavra que está aqui nas minhas mãos, ela vá e produz resultado no qual está sendo mandada. Amém? Porque a palavra corta aqui para você receber aí. Então vamos lá. Profeta Isaías. O profeta Isaías é o profeta messiânico, é o filho do rei Amós, é o filho de Amós, que pregou sobre a vinda de Jesus, como Jesus iria nascer, o profeta Isaías. Então abra a tua Bíblia aí no profeta Isaías, no capítulo 38, Isaías 38, que diz assim a palavra de Deus. Naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma doença mortal, e veio a ele Isaías, filho de Amós, o profeta, e disse-lhe: assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então virou Ezequias o rosto para a parede e orou ao Senhor. E ele disse: ah, Senhor, lembra-te, peço-te que andei diante de ti em verdade, com o coração perfeito, e fiz o que era reto aos teus olhos. E Ezequias chorou muitíssimo. Querido, essa passagem é um tanto interessante. A Bíblia vai nos dizer que Deus usa o profeta Isaías para mandar recado para um rei. Isaías está no seu repouso, na sua casa, e Deus olha para Isaías e fala: Isaías, meu profeta, vai lá na casa do rei Ezequias e diz essas palavras que eu vou te dizer a ele. Pois bem, Isaías não titubeou, sabendo que Ezequias era rei. Isaías simplesmente foi na casa de Ezequias, e ao entrar naquele palácio, ele começa a falar com o rei Ezequias. E a palavra que o rei Ezequias falou para ele era uma palavra de morte. Ezequias mandou que o rei colocasse a sua casa em ordem, porque ia morrer e não ia viver. Eita, como faz falta profeta hoje em dia, né? Ei, os profetas de hoje só tem visão e revelação. Ei, os profetas de hoje só tem visão e revelação de si próprio. Muitas das vezes fala de si para agradar fulano, ciclano, para agradar alguém de empresa, para agradar pastores, para agradar missionária, para agradar a esposa de pastor, para ter agenda. São os profetas de hoje. Mas a Bíblia diz que Deus manda Isaías mandar um recado para Ezequias, o rei Ezequias. Isaías sai adentrando naquele pátio e chega diante do rei e diz: rei, assim diz o Senhor para você, para ti, coloca a tua casa em ordem, porque morrerás e não viverás. Mas por que, pastor Roberto, que o rei Ezequias tinha que colocar a casa em ordem? Se ele era um rei bom, se ele fez tudo que era reto diante do Senhor, e o Senhor o prosperou, hein? A Bíblia vai nos dizer que Ezequias reinou durante 29 anos em Israel. 29 anos. E o seu filho chamado Manassés
começou a reinar com 12 anos de idade. Manassés, filho dele, reinou 12 anos e ficou 55 anos no poder. Só que tem um porém. O Manassés, que foi filho de Ezequias, ele fez tudo que era mal diante do Senhor. Olha só, ele não seguiu o exemplo do seu pai. A Bíblia diz que Ezequias foi um dos melhores reis que existiu em Israel, porque Ezequias fazia tudo conforme mandava o Senhor, e tudo que agradava o Senhor, Ezequias fazia, tudo que era para agradar ao Senhor, o rei Ezequias fez, diferente do seu filho Manassés. Manassés fez tudo o contrário do rei Ezequias. O rei Manassés queimou incenso. O rei Manassés mandou queimar os teus filhos na fogueira. O rei Manassés mandou fazer tanta desordem quando esteve no seu reinado. Mas a Bíblia vai nos dizer que para Ezequias colocar a tua casa em ordem. Querido, pais e filhos, e as suas escolhas. Pais e filhos e as suas escolhas. Esse é o tema dessa mensagem. O pai, Ezequias, e o filho, Manassés. Tudo que era mal, tudo que era ruim, diante do Senhor, o rei Manassés fez. Mas a Bíblia vai nos dizer que quando Ezequias recebe aquela mensagem, a primeira coisa que ele faz é colocar o seu rosto na parede. E quando ele coloca o rosto na parede, a Bíblia diz que ele não chora muito, não. Que ele chora muitíssimo. E além dele chorar, ele faz uma oração ao Senhor. Ele diz assim, olha: ah, Senhor, lembra-te e peço de que andei diante de ti em verdade e com o coração perfeito e fiz o que era reto aos seus olhos, e chorou muitíssimo. Querido, sabe o que é que eu vejo aqui? Um homem arrependido pelo pecado do filho. Um homem arrependido pelos pecados que o seu filho tinha cometido, estava cometendo diante do Senhor. Porque pais bons não faz filho bom. Pais excelente não faz filho excelente. É a escolha de cada filho. Aquilo que o filho escolher é aquilo que ele vai viver, meu irmão. Aquilo que o filho escolher vai ser aquilo que ele vai viver. A gente vê Ezequias, um excelente pai. A gente vê Ezequias, um excelente rei. A gente não vê Ezequias fazendo o que era mal diante do Senhor, não. O que a gente viu foi Manassés fazendo tudo que era o contrário aos olhos do Senhor. Muitas das vezes, meu querido, nós estamos na congregação, nós estamos adorando ao Senhor e não sabemos que os nossos filhos têm feito diante de Deus. Estamos orando, estamos buscando para que Deus se converta, para que Deus converta esse filho, essa filha. E muitas vezes esses estão fazendo mal diante do Senhor, como foi o caso do rei Manassés, né? E a Bíblia diz assim: então veio a palavra do Senhor a Isaías dizendo: vai, diz a Ezequias, assim diz o Senhor, o Deus de teu pai Davi, ouvi a tua oração e vi tuas lágrimas. Olha, o Senhor ouviu a oração do rei Ezequias. Sabe por que o Senhor ouviu? Porque a palavra de Deus, ela não volta atrás. A palavra de Deus diz que Deus, Ele não rejeita um coração aquebrantado, um coração a quebrantar. Muitas das vezes chegamos aquebrantados diante do Senhor. Nós falamos: Senhor, olha para minha casa.
Senhor, olha para lá, olha para a minha vida. Senhor, olha para os meus, com o nosso coração aquebrantado. O Senhor olha para a tua oração e vê a condição da tua casa. E por bondade e misericórdia Ele vai e toca. E toca aonde o homem não toca. E toca aonde ninguém pode chegar, que é lá no mais profundo da alma. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Ele toca na alma. E aquela pessoa se arrepende dos seus maus caminhos e se converte ao Senhor. Aleluia. E ele diz assim: eis que acrescentarei os teus dias 15 anos a mais. 15 anos. Um rei que foi contado à morte por causa do pecado dos seus filhos, do seu filho Manassés. Manassés tinha tudo para arrebentar no seu ministério. Manassés tinha tudo para ser um dos melhores reis que ele reinou durante 55 anos reinando. Mas só que todo o seu reinado, ele fez o que era mal ao Senhor. Você lembra lá de Gideão e a sua turma lá, e o seu povo? A Bíblia diz que o Gideão e o seu povo fizeram mal o que era o Senhor, diante do Senhor, e o Senhor entregou nas mãos dos midianitas, dos amalequitas e dos povos do Oriente durante 7 anos. Tudo que Gideão plantava, os amalequitas, os midianitas vieram arrancar, e arrancava, a ponto de Gideão estar malhando trigo num lagar para esconder. Você sabe que lugar de malhar trigo não é no lagar. Lagar se malha, se pisa uva. Gideão estava tão no desespero que começou a malhar trigo no seu lagar, no lugar de uva, para se esconder dos medianitas. Porque o povo de Israel fizeram mal aos olhos do Senhor. Como o povo de Sodoma e Gomorra fez mal o que é diante dos olhos do Senhor, o Senhor a destruiu. Como tantos povos por aí afora têm feito mal aos olhos do Senhor, o Senhor tem entregado na mão dos inimigos, com muita chuva, com muita seca, com tudo de ruim, porque o Senhor é bom. Aleluia. Então, a palavra que veio direcionada ao rei Ezequias não era uma palavra de vida. Olha para cá, não era uma palavra de vitória, não era uma palavra que estava dando chave, que estava abrindo empresa, que estava arrumando casamento, que ia restaurar isso, que iria restituir aquilo. Não, a palavra que o Senhor mandar ao profeta, a palavra que o Senhor liberou para o profeta Isaías, para falar com o rei Ezequias, era uma palavra de morte. Pensa comigo aqui, meu querido, olha para cá e pensa comigo. Já pensou alguém adentrar dentro da sua sala de casa, você está assistindo sua TV, e alguém falar assim: olha fulano, coloca a tua casa em ordem, porque tu vai morrer. Tu vai morrer, tu não vai amanhecer o dia de amanhã, você vai morrer. Qual seria a tua reação? Olha para cá. Você sabe qual foi a reação de rei Ezequias? Foi colocar o seu rosto na foi colocar o seu rosto na parede e chorar muitíssimo e orar ao Senhor. Ele diz: lembra, Senhor, lembra. E uma coisa que o Senhor não esquece, é porque o Senhor tem muita memória. O Senhor tem uma memória muito boa, que Ele lembra desde quando você estava lá no mar do esquecimento, lá no pecado da vida. Quando Deus chegou diante de ti e levantou com a mão forte, e levantou na tua casa, que levantou na tua vida, meu querido. Então Deus faz infinitamente mais do que pedimos e do que pensamos. Querido, hoje estamos vivendo dias terríveis sobre a face da terra, mas é sobre essa palavra que eu quero profetizar. Sobre essa palavra que está nas minhas mãos, que eu quero profetizar. Sobre essa palavra eu quero profetizar para que você venha e tenha fruto. E fruto
com abundância. Louvado seja o nome do Senhor. Ei, então diz assim, a palavra está aqui nas minhas mãos, que Deus mandou dar uma palavra de morte. Ah, como está diferente nos dias de hoje. Hoje só tem gente mandando entregar chave. Hoje só tem gente dizendo que vai dar carro. Hoje só tem gente dizendo que vai fazer coisas grandes na tua vida. Ei, primeiro tem que pagar um preço, meu irmão. Ninguém vai acontecer, ninguém vai passar dessa terra sem antes pagar o preço. Ah, pastor, mas Jesus já pagou o preço. O preço que Jesus pagou foi para você, meu irmão, ter vida hoje. Foi para você ter vida. Foi para você ter vida hoje. E saiba de uma coisa, que Deus vai fazer infinitamente mais do que tu pede e do que tu pensa. Ah, Senhor, lembra-te e penso que eu andei reto diante dos teus olhos. Olha para cá. Quer vitória? Anda reto diante dos olhos dele. Porque a palavra de Deus diz que os olhos dele passam como chama de fogo. Em toda a terra contemplamos bons e aqueles também que são ruins. Lembra-te, Senhor, que eu andei íntegro, que eu andei temente. Sabe o que é que eu vejo nessa mensagem aqui do rei Ezequias? Que Ezequias tinha crédito com Deus. Ezequias tinha crédito com Deus, diferente do teu filho Manassés, que só fez o que era mal aos olhos do Senhor. Ezequias tinha crédito. Olha para cá, quando eu tenho crédito com o Senhor, até aquilo que é para dar errado, Ele muda o quadro, Ele faz dar certo. Quando eu tenho crédito, como teve Ezequias, de orar ao Senhor, até aquilo que é para ser cova, para ser buraco, coveiro já está cavando, Deus faz ele enterrar tudo de novo. Aleluia! Saiba de uma coisa, aprenda a ter crédito com Deus, nas suas orações, na sua busca. Faça como Ezequias, virou o rosto para a parede e chorou muitíssimo. Querido, quando o choro vem da alma, o Senhor ouve a oração. Quando o choro é de falsidade, é choro porque perdeu, é choro de arrependimento, o Senhor não vai trazer à tona em memória a tua oração. Agora, quando você chora com o coração aquebrantado, o Senhor não vai resistir, como não resistiu à oração do rei Ezequias. Ezequias, a Bíblia diz aqui, ó, que ele fez o que era reto diante dos olhos do Senhor. E o Senhor, que era para morrer no outro dia, o Senhor acrescentou mais 15 anos. Aí você entra no livro de Pedro, diz que um dia é como 1000, e 1000 anos é como um dia. Ezequias morreu na sua velhice. Ezequias morreu farto em idade. Sabe por quê? Porque o Senhor acrescentou 15 anos a mais. Olha para cá. Eu não sei o que o Senhor vai acrescentar na tua vida. Eu não sei. Eu não sou adivinho. Eu sou apenas profeta. Eu não sei o que o Senhor vai acrescentar. Mas aquilo que Ele acrescentar é bom para você. Aquilo que o Senhor fazer é bom. Mesmo que seja um não do Senhor, Ele é bom para você. Mesmo que seja um não, Ele será bom para você, querido. Então, para me encerrar aqui a palavra está dizendo que o Senhor acrescentou na vida de Ezequias. O que você quer que o Senhor te acrescenta? Os teus filhos? A Bíblia diz que Jó, todos os dias, orava pelos seus filhos. Fazia voto pelos seus filhos. Rei Manassés reinou durante 55 anos.
mas fez o que era mal diante de Deus. Começou a reinar com 12 anos. E mesmo assim, tendo o pai como profeta, como exemplo, ainda fez o que era mal. Porque os filhos, eu lembro de mim, eu estou falando de mim, porque espelhei muito em meu pai. Meu pai me ensinou uma profissão porque eu aprendi com ele. Ele me ensinou, eu aprendi com ele uma profissão que eu tenho. Embora não exerço mais. Mas os pais, muitas das vezes, seguem o conselho dos filhos. Os filhos, melhor dizendo, seguem o conselho dos pais. Manassés não quis conselho de pai. Você sabe qual foi o fim de Manassés, né? Você sabe qual foi o fim. Então que o Senhor te abençoe nesse dia de hoje. Eu quero orar por você. Senhor nosso Deus e nosso Pai. Meu Deus, eu entro na tua santa e gloriosa presença nesse dia de hoje. Senhor, te agradecendo por tudo que o Senhor fez e por tudo que o Senhor ainda há de fazer, Senhor. Pai, porque enquanto estamos vivos, vamos te buscar em espírito e em verdade. Meu Deus, eu quero te apresentar a tua noiva, que é a tua igreja. Apresentar os teus servos, os teus pastores, profetas dessa geração. Pai, tantos homens e mulheres de Deus pagando o preço, Senhor, para que o Senhor do alto céu ouça as nossas orações. Te apresentar minha esposa, sua casa, sua família, a sua petição que está diante de ti. Te apresentar os meus filhos, meus netos, meus irmãos. Te apresentar a nossa congregação, te apresentar esta nação brasileira, Senhor. Pai, eu sei que vai vir um grande avivamento nesta terra, Senhor. Mas vai passar pelo Brasil esse avivamento. Te apresento a minha vida, Senhor. Ah, Senhor, muito obrigado. Que mesmo com pouca força não tem negado o teu nome. Fica conosco no dia chamado hoje, nos dando paz, nos dando vitória. E acima de tudo, Deus, nos dando salvação. Que nós viemos lembrar, como o rei Ezequias fez, orou ao Senhor. Que o Senhor respondeu, que o Senhor possa estar ouvindo a esta oração e vá diante dos enfermos, dos desempregados, daquele que precisa de uma bênção, de uma vitória, porque eu coloco nas tuas mãos e creio na vitória, em nome de Jesus. Oh, aleluia, aleluia, labalanda, lachou. Labalacalabada labadacai, labadachurianda, labadachô. Eis que eu sou Deus e vou fazer. Labandalai, labacai. Quando fizerem labachuri, mirica, labadaçô. A minha vontade, labachê. Oh, Jesus, aleluia, muito obrigado. Aleluia, aleluia. Glória, glória, glória. Aleluia.